Quantas histórias cabem em uma cidade de 74 mil habitantes? E quantas nações cabem aqui? Parece impossível, mas em Cosmópolis a gente encontra todas. Ou quase todas. Cosmópolis, localizado em uma posição estratégica, é uma joia que conecta os principais eixos rodoviários do estado de São Paulo ao interior paulista. Estamos a apenas 20 minutos dos principais meios de transporte de pessoas e cargas, portos, aeroportos, ferrovias, polos tecnológicos e universitários. Mas nem sempre foi assim. A história de Cosmópolis é como um mosaico. Cada pedaço tem seu lugar, e juntos eles formam algo incrível. A palavra Cosmópolis combina dois termos gregos: cosmos, que significa universo, e polis, que significa cidade. Mas, muito antes de ganhar esse nome, a região era conhecida pelo Caminho de Goiáses, uma rede de trilhas abertas por bandeirantes vindos do Planalto de Piratininga. Partindo do município de São Paulo, o Caminho dos Goiáses seguia rumo à região norte do estado, margeando a Serra da Mantiqueira e atravessando conhecidos municípios como Jundiaí, Mogi Guaçu, Casa Branca e Franca, até o atual município de Uberaba, atingindo as Minas de Goiás. E foi durante essas explorações que o embrião de Cosmópolis começou a tomar forma, nas terras campineiras conhecidas como Fundão. Essas terras, provenientes da Vila de São Carlos e desbravadas pela bandeira do capitão Francisco Barreto Leme do Prado, deram origem à Vila de Cosmópolis em 1779. Com a extinção dos sistemas das Sesmarias em 1822, os latifúndios foram vendidos pelos antigos fazendeiros, fazendo surgir um novo processo de ocupação das terras, introduzindo a indústria do café e a criação dos primeiros núcleos coloniais de trabalhadores livres. Estes, em sua maioria, imigrantes europeus. Com o objetivo de intensificar a produção agrícola e aumentar a mão de obra, a Câmara Municipal de Campinas oficializa em 1896 um projeto para a formação de uma colônia suíça, que resultou na fundação do núcleo colonial Campos Sales nas terras da Fazenda Funil. As famílias imigrantes suíças acabaram não se adaptando muito ao clima da região, que acabou sendo ocupada por imigrantes de origem alemã. Eu sempre gostei da história da cidade, da memória. Eu sou, inclusive eu toco a sociedade da escola alemã porque eu gosto. Como que é cuidar da escola alemã? Como começou esse processo? Aonde ele teve início? E como que é hoje em dia? Atualmente, porque a sociedade Canto Campos Sales, que era o início, se esvaziou e a sociedade parou. E eu dou culpa até meu pai, porque meu pai nunca chegou, não, vamos lá, você vai ajudar lá, você vai assumir alguma coisa lá, né? Uhum. Daí a cidade esvaziou, aí o prédio que ainda existe até hoje, que a gente está assumindo agora, ela foi vendida. Daí nessa época a prefeitura viu que estava destruindo um patrimônio histórico da cidade, a prefeitura comprou de volta. E daí a prefeitura reformou o prédio, restaurou, daí não teve assim alguém que tocasse, não tinha objetivo, o pessoal, ninguém estava cuidando direito. Daí eles convidaram a gente, um grupo nosso, para a gente talvez conseguisse preservar aquele prédio. E daí a gente fez montou uma associação, né, Associação Amigos da Escola Alemã, e a gente até hoje, pelo menos, preservando o prédio, fazendo pelo menos alguns eventos todo ano. A principal é a festa típica alemã, que acontece no final do ano, geralmente em setembro. É isso que a gente está tentando preservar, e o prédio a gente está cuidando até hoje. Como foi a chegada da sua avó aqui no Brasil como imigrante? A minha avó,
meu avô, minha avó, né? Eles vieram da Suíça e chegaram aqui em 1900 e eles foram contratados por alguém que recrutou um grupo de suíços para vir diretamente para Cosmópolis no núcleo colonial Campos Sales. Aqui é o início da cidade, o projeto da cidade. Aqui está relacionado aos primeiros proprietários aqui. E esse setor aqui são as casas do núcleo colonial Campos Sales, dos lotes próximos à cidade. Eles fizeram uma casa nesse setor da cidade. Entrou um projeto de lei na Câmara que alterou a data da fundação da cidade, porque é o documento oficial que consta Cosmópolis. Qual a importância dessa entrevista e a existência de projetos que mantêm viva a memória da cidade e da imigração aqui em Cosmópolis? Isso de ser importante, nem para todas as pessoas preservar a memória é importante. E eu acho que toda a cidade tem sua história, né? E o Núcleo Colonial Campos Sales, como a Escola Alemã, faz parte da fundação da cidade. Na verdade, a cidade de Cosmópolis, ela tem muito pessoas novas na cidade, muito migrante, né? Que a cidade, em função da industrialização, trouxe muitas pessoas que não conhecem a história da cidade. E eu acho que teria que preservar, pelo menos no caso da Escola Alemã, é o único prédio público que ainda está de pé, que não teve mais estação, não teve mais prédios históricos, não estão preservando nada. Inclusive na Avenida Ester, a gente vê os prédios antigos que teve aí, nada está se preservando. Sim, a Escola Alemã é um dos poucos que ainda está se preservando. Eu tenho na memória o que meu pai, meu avô passou, né? E só que futuramente essas pessoas novas não sabem da história, né? Então, tendo ela hoje, como se diz, gravada, alguém daqui 100 anos pode ver, né? Verein Deutsche Esch, Sociedade de Canto Carvalho Alemão, é a tradução. Porque o carvalho alemão é o símbolo da Alemanha. Aqui nunca foi escola aqui. Não. A escola, aquele prédio lá. Aquele branco e azul ali, né? Com a faixa azul ali. Só que agora essa parte é só naquele telhado maior que foi na escola. Eu fui 1 ano nessa escola. Quando eles vieram da Alemanha, eles eram tudo alfabetizados. E aqui não tem escola. Primeira coisa que eles fizeram... Eles chegaram como professor, né? Na verdade, né? Não tinha escola. Daí eles fundaram uma escola, pagaram o professor, né? Era praticamente particular. O começo foi particular, né? Para ter escola para os filhos deles, né? Então, por isso que é a escola alemã. Eles lecionavam no começo alemão e também por causa do Brasil, né? Então tinha meio período em alemão, meio período em português, né? Isso foi o início. Eu considero que eles foram pioneiros no desenvolvimento da cidade e o crescimento da cidade, né? A origem exata do nome Cosmópolis é incerta, mas presumimos que tenha recebido a denominação pelos empreendedores da família Nogueira, novos proprietários da fazenda Funil no início do século XX e fundadores da usina Ester. Falando sobre a história moderna da cidade de Cosmópolis, é essencial entender o impacto que as refinarias de óleo e gás tiveram por aqui. O crescimento industrial foi essencial para o crescimento da cidade de Paulínia, que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade vizinha de Cosmópolis. Isso contribuiu para um crescimento de Cosmópolis na década de 80, que infelizmente não se sustentou após a saída de algumas refinarias da região metropolitana. Mas para entender um pouco melhor sobre a história da cidade, conversamos com o Adriano, um cara muito gente boa que ajudou a gente a entender as nuances e questões da história de Cosmópolis, munido de um baita acervo digital. O Adriano é curador do Acervo Cosmopolense,
um aglomerado de fotos e documentos históricos inestimáveis para a história da cidade. E ele compartilhou algumas coisas legais com a gente. Nos encontramos também com o Sr. Cavanini, que nos deu um livro que conta a história da Petrobras nas cidades de Paulínia e Cosmópolis. Claro que a geração atual da cidade de Cosmópolis não poderia deixar de ser contemplada aqui neste documentário. Entrevistamos o atual prefeito Júnior Felisbino, que nos passou um pouco sobre sua visão da cidade e o que podemos esperar para o futuro. Bem, a minha história é uma história de vida com Cosmópolis. De amor, de boas lembranças, de boas memórias. Né? Nasci aqui, no Hospital Nosso, Santa Gertrudes, dia 8 de dezembro de 1978. Né? Minha família toda daqui, meu bisavô, meu avô paterno já estavam aqui em Cosmópolis antes de ser a cidade, o universo que é hoje, antes da sua emancipação. Então, desde 1800 e bolinha. Então, assim, a minha história, a história da minha família, né, ela tem uma ligação muito forte com Cosmópolis, né? Todos. Minha mãe não, minha mãe é uma migrante nordestina, que nasceu em Brasília, mas veio, como muitos, constituir Cosmópolis, ajudar na formação da cidade de Cosmópolis. Eu tive uma infância simples, mas muito, muito legal. Nasci no bairro Baguá aqui, que é um bairro antigo da cidade. Minha infância toda eu estudei na escola, no GEPAM, no meu primeiro ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino médio. E nesse período todo eu tive uma infância muito boa, porque eu estudava no GEPAM, eu participava do Grêmio Estudantil, participava da banda municipal, inclusive a banda infantil de Cosmópolis, onde fui músico por 4 anos como trombonista, jogava bola ali no GEPAM. Então, assim, fiz muitos amigos na música, na cultura, no esporte, e a minha vida era estudar, né, nessa parte da infância e estar também nessa parte esportiva e cultural da cidade. Falando de futuro, quais os frutos que Cosmópolis vai colher daqui 20 ou 30 anos? Bem, o governo ele tem que pensar nessas políticas de Estado, não apenas para um mandato. Se tratando de políticas de Estado, a gente está fazendo esse ano o plano diretor, novo plano diretor da cidade. Esse novo plano diretor ele impacta nos próximos 10 anos. Depois, lá na frente, vai ter que ter a revisão novamente. Então, tudo que diz respeito a zoneamento, onde é a zona industrial, onde é a zona comercial, residencial, né, zonas de interesse social que tem o entorno da cidade, para crescer de maneira ordenada, o que mais a gente pretende fazer e o que mais eu estou vendo nos próximos anos é um crescimento ordenado. Né? Esse crescimento ordenado vai fazer com que a cidade seja compacta, que não cresça apenas do ponto de vista populacional, mas ela cresça com sustentabilidade. Então eu vejo hoje, no futuro, por exemplo, uma nova prefeitura de maneira toda sustentável, com energia solar, com o aproveitamento de tudo que tem de água de reuso, como tem de mais moderno em muitas outras cidades. Então eu vejo que Cosmópolis está se preparando para isso, para esse futuro, né? De ter algo mais sustentável, ter um investimento maior no saneamento básico, água, esgoto, no verde, pensando em plantar mais árvores, na energia solar, então uma cidade mais tecnológica. Então ela, como a gente está muito próximo de Campinas, que é uma cidade muito tecnológica, a gente vai aproveitar isso também, que tem de melhor em expertise nesses assuntos, e a gente vai crescer junto nisso. O conceito Smart Cities, uma cidade sustentável, que autossustente, e que não pense apenas numa vocação do ponto de vista de trabalho, mas em várias vocações, tanto no agro, como na cadeia de petróleo e gás, como nos serviços, como em todas as outras coisas, por que não também no turismo, como a gente tem muitas áreas verdes aqui, áreas Gruta do Carrapicho, trilhas na área da usina, tantas outras coisas que a gente tem aqui, a gente vai conseguir atrair muita gente também na área do turismo, sobretudo o turismo rural. Isso que eu vejo Cosmópolis daqui 20, 30 anos, né? Explorando muito isso, explorando as belezas naturais nossas. Essa Gruta do Carrapicho, sim, atualmente agora estão dando valor nisso aí. Antigamente ninguém ligava. Inclusive teve alguns passeios de caminhadas até lá para divulgar. Criando agora um movimento aqui turístico. Turístico, por isso é um lugar turisticamente viável, né? Sim. Qual a sua visão sobre preservar a memória das gerações passadas e atuais para as futuras gerações? Olha, é importantíssimo. A gente tem que preservar as memórias. Isso, qualquer gestor ou qualquer ser humano que não preservar a memória não sabe da sua história de vida,
É muito bom a gente saber dos nossos antepassados, o que eles passaram e o que será no futuro, né? A gente tem que preservar essa memória. E é fundamental o trabalho sendo realizado para isso, né? Nós temos vários canais aqui que procuram fazer isso, sobretudo a história que vocês estão contando aqui, que ficará para a vida. Então é de fundamental importância a gente fazer essa preservação dessas boas memórias, porque o ser humano sem memória não tem vida. E essa vida tem que ser preservada. Também conversamos com o vereador Ricardo, que nos recebeu muito bem e nos contou um pouco sobre sua geração, sua relação com os pais e como ele vê as novas gerações que estão vindo por aí. A minha história com a cidade, ela começou no dia 19 de novembro de 1979. Eu nasci aqui no Hospital de Cosmópolis mesmo, né? Minha mãe teve eu lá nesse dia. E o meu bisavô veio da Itália, né? Então ele foi um imigrante também que chegou da Itália. O meu bisavô, que eu não conheci ele, para ser sincero, ele já tinha falecido quando eu me conhecia por gente. Daí veio meu avô, minha avó, né? Minha mãe, no caso, ela é nascida em Cosmópolis também. O meu pai, não, meu pai veio de Resende, Rio de Janeiro, conheceu minha mãe. Na época que estava construindo a Petrobras aqui em Paulínia, conheceu minha mãe. Casou em 71, teve um meu irmão em 72. Então tem toda uma história, uma raiz aqui. Qualquer lugar que você vai, você sabe onde você está, quem que você está conversando. A cidade foi crescendo, eu fui crescendo junto com a cidade. Você pegar em 1979 quantos habitantes tinha e colocar hoje em 2025, você, né, praticamente teve 3 vezes mais população do que tinha quando eu nasci, né? Depois você vai crescendo, aí eu estudei os primeiros 8 anos da minha vida. O primeiro ano foi num parquinho perto de casa, né? Depois foram 8 anos na escola EPG de Cosmópolis, que hoje é a EPG Nicolau Nolandi, né? Que a gente fala, a escola Nicolau Nolandi. Depois foram 3 anos na Escola do Comércio, uma escola muito famosa aqui em Cosmópolis, quem mora aqui sabe. Aí me formei em técnico em contabilidade. Meu primeiro emprego, sem registro, foi de pintura, foi ajudante de pintor, né? Foi aí uns 6 meses. Depois eu fui chamado para trabalhar no escritório de contabilidade, a qual eu fiquei 13 anos da minha vida, né? Nesse meio tempo também, para lembrar, eu estudei na Unip em Limeira, a faculdade minha, que foi Gestão de Recursos Humanos, e pós-graduei em Gestão de Pessoas na FAC, na cidade de Campinas. Já fui diretor também do Cosmopolitano Futebol Clube, que é um clube aqui da cidade. Já fui o segundo tesoureiro lá. E em 2012, né, voltando um pouquinho na história, eu tive um convite para entrar na política, através de que hoje está aqui como vereador junto comigo, que é o Renato Trevenzoli. Ele me convidou, eu era ligado muito às questões religiosas da cidade, eu era coordenador de grupo de jovens, coordenador do Crisma na Igreja de Nossa Senhora Aparecida. E em 2020 eu tive êxito, eu tive 602 votos, fui o 5º mais votado da cidade e me tornei vereador. E uma coisa que eu prometia como vereador, né, já entrando nessa parte da minha história com Cosmópolis, que se um dia eu estivesse aqui, sentado nessa cadeira, eu ia honrar 100% do meu tempo, que eu acho que a minha bandeira é 100% do meu tempo como vereador. Deixei minha profissão de 25 anos de lado para honrar as pessoas. E em 2024 agora, né, eu fui reeleito vereador, de novo agora com 757 votos, mais votos do que eu tive. E a história com Cosmópolis é desde que nasci, como eu disse. Em qualquer lugar da cidade, seja mais periférico, seja no centro, seja onde a gente passou, na rua da minha casa, no bairro, onde vai a gente é bem querido, graças a Deus, né? Sempre fui essa pessoa simples, gosto de pessoas, gosto de gente, como diz, né? Então já rodei muito e hoje estou aqui como vereador, né? Eu tenho uma missão muito grande, né? De honrar essas pessoas, porque eu nasci e criei aqui, então eu quero ver o bem da minha cidade, né? Nada mais que justo lutar com unhas e dentes para que isso aconteça no meu município. Para o senhor, qual a importância das imigrações para a história de Cosmópolis? É difícil encontrar alguém que não tenha alguém que foi imigrante aqui, né? Da família, um bisavô, um avô, um tataravô que pode ter sido. Então, se você pegar aqui até na Câmara Municipal, aqui tem muitas fotos aqui que você vai ver a cidade, como foi crescendo conforme os imigrantes. A época de 1898, o primeiro imigrante, se não estiver errado, veio em 1892 para Cosmópolis, quando Cosmópolis não era uma cidade, era um distrito de Campinas. Aí foi em 1944 houve a emancipação política de Cosmópolis, e se tornou Cosmópolis. Aí por que Cidade Universo? Por causa dos imigrantes, né, que fizeram a cidade acontecer. Se alguém estivesse assistindo esse documentário daqui a 100 anos, qual seria a sua mensagem? Eu acho que eu deixaria uma mensagem para quem fosse ver esse vídeo há 100 anos após eu estar falando aqui hoje, no dia
em fevereiro de 2025, vamos falar assim. Eu espero que a nossa cidade esteja bem desenvolvida, né? Que a nossa cidade possa ter crescido muito mais do que eu sonhei, né? Hoje, em 2025, que em 2125 a gente possa estar colhendo muitos frutos, seja uma cidade referência na região metropolitana de Campinas, que a gente possa ter índices super baixos de violência, de educação, que seja uma educação de qualidade, que tenhamos cidadãos aqui que honraram a cidade, assim como a gente honra aqui como vereador hoje, né, que a cidade possa ser desenvolvido e chegado num patamar assim que possa ser realmente a cidade universo, a cidade que seja referência aqui, não só na região metropolitana de Campinas, mas no estado de São Paulo e quem sabe no Brasil, que Cosmópolis possa, né, a cada dia mais, né, um pouquinho que a gente construir, possa chegar num patamar muito grande aí, que a gente possa ter muitos frutos aqui após 100 anos após esse vídeo aqui. Cosmópolis não é apenas uma cidade, é um encontro de histórias, culturas e sonhos. Cada esquina guarda um pedaço de quem passou por aqui. Cada rosto reflete a força e a diversidade de um povo que juntos constroem algo maior do que o individual, um legado para o futuro. E nada simboliza melhor essa união do que o hino de Cosmópolis. O hino de Cosmópolis é muito mais do que uma melodia. Ele é a voz de quem construiu essa cidade, de quem vive aqui hoje e daqueles que ainda virão. Mas como um símbolo tão poderoso foi criado? É hora de conhecer um dos responsáveis por dar vida a essa obra que tanto representa Cosmópolis. Eu nasci aqui na região, só que eu nasci do lado de lá do morro, que Cosmópolis faz divisa com a Americana. Sim. Eu não nasci para cá, eu nasci para lá do morro, divisa de Cosmópolis. Eu vim para Cosmópolis no ano de 80, então você vê que já são 45 anos que eu estou aqui. Né? De solteiro eu já era músico de banda, eu tinha uma banda de forró que a gente tocava os bailes, né? E encontrei aqui os melhores amigos, encontrei o amor da minha vida, casei, tive meus filhos. Então, eu me senti tão bem acolhido que eu construí nesse lugar o ninho para abrigar os meus filhos e a minha família e construir os amigos. Porque eu sempre estive envolvido com as questões que pudesse construir essa memória, seja na música, seja nos corais, seja na banda, sabe? E como músico de banda e tocando na região aqui, várias cidades que eu tocava tinham hinos. Então a gente tocava os hinos da cidade e nós não tínhamos um hino de Cosmópolis. Nós tínhamos uma bandeira bonita, mas a gente não tinha um hino. Mas parece que tudo tem o tempo certo, tem o dia certo, né? Aí foi mais ou menos 2001, 2002, que de tanto falar e conversar com pessoas da Secretaria da Cultura, o município criou, então, um edital, e nesse edital abriu um concurso público para que o cidadão, o município que desejasse, fizesse, então, uma música, uma peça musical que pudesse concorrer ao honroso e distintivo título de ser o hino da cidade, né? E aí, então, que eu me inscrevo e é aí que vai nascer o hino. Senhor Paulo, o hino foi feito somente por você ou contou com a participação de mais alguém? Olha, o hino, ele é parceria de um amigo muito querido, professor Elo Augusto Queteliucci. Professor Elo foi talvez um dos mais brilhantes gramáticos e apaixonados pela língua portuguesa que eu conheci. Um homem de muita leitura, de um conhecimento. Ele dizia sempre: eu transito de Pavarotti a Tiririca, pode perguntar. Ele era muito culto mesmo, sabe? E ele já vinha de uma experiência de outras cidades, que ele veio para Cosmópolis, de Pereira Barreto. E em Pereira Barreto ele já tinha vivenciado concursos de músicas de MPB, sabe? E quis o destino que acabamos sendo compadre, ele foi meu padrinho de casamento. E eu fui o padrinho de crisma do Eduardo, filho dele, o filho mais novo. E de posse desse desafio que a prefeitura havia colocado para nós, a gente começou a conversar sobre o hino, o que dizer sobre o hino, como construir o hino, né?
E não foi uma tarefa fácil. Tudo que a gente encontrou na história foi 2 tipos de hino só 2 tipos de hino. A maioria deles, a grande maioria, versa sobre conquistas. Nosso povo conquistou a luta do sangue que foi derramado e os hinos registram isso para que eles nunca mais repitam aquelas experiências trágicas que levaram, às vezes, à escravidão, à opressão. Então, são hinos, sabe, fortes, que cantam assim... Tem violência. É assim, sabe? E poucos hinos, e a grande maioria disso é na América do Sul, em alguns países, que cantam amores à terra. E aí a gente se deparou com isso. A gente não tinha uma realidade sangrenta para contar desafios, né? Nos restava, então, dizer um pouco do amor. Quando a gente decidiu isso, a gente começou a trabalhar esses elementos de contar essa história e que nessa história, como não havia nada que pudesse contar uma experiência sangrenta ou revolucionária, mas de contar o amor. E aí a gente foi construindo, a partir do amor, um pouco da história de Cosmópolis. E, Sr. Paulo, a primeira melodia do hino foi feita onde? No piano? Eu sempre brigo que eu sou um atrevido. No meu atrevimento, eu vou ao piano e vou ali me orientando pelo que eu sei de música. E nasceu nesse piano que está atrás de você aqui. Foi nesse piano aqui. Ela nasce assim, entendeu? Eu não sou um pianista, né? O instrumento de soprar, como disse, sou músico amador também. Eu sou mais atrevido do que músico, né? Sim. Eu acho que eu escrevo melhor do que eu sou músico, entendeu? Mas como eu sou atrevido, né? Por favor. E talvez seja uma das primeiras vezes que eu vou mostrar isso também. Eu não me lembro de ter mostrado isso. E a primeira versão melódica, ela está aqui nessa partitura aqui, escrita por mim. É uma partitura que eu escrevi à mão. Eu ia caçando as notas, né? Esta partitura é a partitura que ela é a melodia original. Ela é exatamente isso que está aqui. Outra pergunta que eu te faço, Paulo, é: o senhor já falou sobre o hino em si, que ele é uma junção de toda a sua experiência e vivência, mas o que a cidade de Cosmópolis representa para o senhor que acabou fazendo parte do hino? Tem algum trecho específico do hino que representa o seu sentimento pela cidade? Ou algum trecho do hino que o senhor goste, tenha mais carinho ou se identifique mais? Aquela parte que você olha e fala: essa parte aqui tá no meu coração? Olha, eu tenho a impressão de que você possui uma energia sutil, bastante sensível. Eu e o Hélio dizia sempre: eu amo este lugar. Eu não nasci neste lugar, mas eu escolhi este lugar porque eu amo este lugar. E eu também dizia isso ao Hélio. Aqui é lindo, aqui é bonito, aqui é um lugar extraordinário. Nós temos matas, cachoeiras, bosques, um ar maravilhoso, pessoas maravilhosas, sabe? E nós quisemos dizer exatamente isso que você falou. A música é uma tentativa de dizer, junto com a história, o nosso amor. E para mim, particularmente, foi uma maneira de retribuir a hospitalidade, a amizade que eu recebi nesta cidade. Cosmópolis, na verdade, me deu a maneira de retribuir aquilo que eu recebi também. Então, quando você pega o primeiro verso, ó cidade, universo, ó cidade que me encanta, se não houver encantamento por onde você vai, você não amou. Então a gente ficava imaginando, será que os imigrantes, quando vieram, os italianos, os japoneses, os alemães, será que não foram encantados por este lugar? Será que não vieram para este lugar
para que esse lugar fosse o lugar da esperança também, um lugar da esperança que com trabalho, com amor, a gente poderia criar nossas vidas e as nossas famílias. Então a gente foi misturando isso, você tem toda a razão. Porque esse encantamento que fez com que a gente ficasse aqui. E a gente acreditava e acredita que também os imigrantes, por esse encantamento que ficaram. Mas não um encantamento assim, sabe? Porque com trabalho, com educação, com a tradição, isso tudo é que vai manter trabalho, tradição, educação, tudo isso juntos, de mãos dadas, fazer este mundo melhor. Nosso mundo melhor construir. Essa melhor aí, ele pode ser tanto o superlativo do advérbio bem, quanto o superlativo do adjetivo bom. Então ele permite duas leituras. Construir melhor um mundo, ou seja, executar melhor a ação de construir, ou então construir um mundo melhor, construir um mundo que seja mais agradável. Cosmópolis, quem te conhece não consegue te esquecer, sabe? Aqui nasci, aqui quero morrer, sabe? Gerou bastante controvérsias, porque morrer é uma coisa que assusta as pessoas, né? E quando a gente chegou aqui, tinha uma biquinha d'água. E era um dito popular que quem bebesse da água da biquinha de Cosmópolis estava condenado a morar aqui, porque encantado pelas águas, nunca mais ia embora, se fosse voltar, sabe? E a gente presenciou mesmo, muitos foram voltar para beber da água da biquinha, né? E quando a gente escreveu aqui nasci, aqui quero morrer, não necessariamente nascer, porque a vida é feita de renascimentos. Do beber da água da biquinha, eu renovo as minhas energias e aqui quero ficar, renovado pela água. Comece uma nova vida. Começa uma nova vida, exatamente. E aqui quero morrer. Aqui quero morrer é bastante filosófico também, porque nascer e morrer não depende da minha vontade. Mas preencher um intervalo entre o nascer e o morrer, isso sim. Eu posso decidir absolutamente o que eu quero fazer nesse intervalo. Então, quando a gente diz, aqui nasci, aqui bebi da sua água, aqui eu recuperei as minhas forças, o meu sentimento, o meu amor, eu encantado por isso, aqui eu quero morrer. Eu não quero dizer que eu quero morrer, mas eu quero dizer que eu quero gastar todas as minhas energias aqui. Aqui eu quero construir toda a minha existência, a minha história, né? Então é exatamente isso. É dizer do nosso amor, tudo que a gente sentiu de amor, a gente tentou se colocar no lugar do imigrante. Será que o imigrante sentiu isso também? E a gente colocou na boca do imigrante aquilo que a gente estava sentindo também naquele momento. Então foi mesmo nossa declaração de amor por esta terra que a gente gosta e ama, e de verdade mesmo, né? Qual a importância de poder preservar a história e a memória da cidade de Cosmópolis para as próximas gerações? Claro, o senhor foi lá, fez um hino, isso é muito mais do que a maioria faz. Mas considerando que vocês já colocaram a sua marca e contribuíram para a cidade, qual seria o recado para as outras pessoas, futuras e próximas gerações? Olha, Gabriel, eu acho que você toca também mais uma vez num problema central, principalmente nos países onde a educação não é libertadora, sabe? Porque, veja bem, eu tenho feito muitas perguntas por aí, às vezes eu faço algumas palestras, alguns encontros. Eu pergunto para as pessoas, e se você me permitir, eu pergunto para você também, sem querer criar nenhum constrangimento, é verdade. Como chama seu tataravô? Não sei. Como chama seu bisavô? O bisavô chamava Rodolfo. Rodolfo. Então, ó, se você tem o avô, o bisavô e o tataravô. O tataravô é a sua quarta geração. Percebe que por não preservar nossas memórias, eu também não sei o meu. Eu sei só o nome do meu bisavô. Eu não sei quem é meu tataravô. E meu tataravô está em 1850.
Ele não está nem há 200 anos daqui. Talvez o seu tataravô e o meu tataravô foram amigos que deram a vida para que a humanidade pudesse ser livre, pudesse viver em paz. E nós não sabemos nem de onde a gente veio. Quem é que eu sou de verdade? Às vezes eu falo, pode ser que os nossos tataravós lutaram por coisas tão importantes para a humanidade que hoje eu sou capaz de pisar em cima sem se dar conta de que meu tataravô derramou sangue para que a humanidade pudesse ser livre. Percebe a importância de saber a história? Então, quando a gente não sabe da história, a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe para onde a gente vai. A gente destrói coisas sem saber da grandiosidade e o desafio que foi feito aqui. Então percebe como é importante saber a história, como é que nasceu a nossa cidade, como é que enfrentaram todos os desmatamentos, as primeiras estradas que abriram. Sabe? Então a história é primordial, porque senão a gente perde o fio da meada e talvez, quando tiram de um povo, sabe, Gabriel, a história, tiram dele a identidade dele. E sem identidade ele se transforma num marionete, que ele poderá ser manipulado de todas as formas, um alienado total daquilo que ele é, sem um projeto futuro, sabe? Então o Cosmopolense tem o dever de conhecer nossas histórias, o nome das nossas ruas, os nomes das nossas praças. Quem foram esses? Quem foi Dr. Moacir do Amaral, que leva o nome de uma rua importante da cidade? Sabe? Então, eu acho que a história é obrigatória, as escolas municipais, talvez no futuro, terão que ter história do Brasil, história geral e história do município. Ler os livros do município, fazer entrevistas. Eu acho que só a história mesmo é que vai dar uma unicidade enquanto povo, sabe? Para Cosmópolis, para São Paulo e para o Brasil. Eu acho que esse é um desafio mesmo e que não é um desafio assim de uma pessoa ou de um partido. Eu acho que é um projeto mesmo que envolva tudo aquilo que possa representar um corpo maior. Eu sempre acredito nisso. O indivíduo sozinho, ele é um kamikaze, que ele vai enfrentar um desafio sozinho. Então eu acredito muito nos órgãos mais representativos da cidade. Então a associação comercial, as igrejas, os partidos, as escolas, as entidades, que elas possam mesmo entender isso, que nós construímos o ambiente que moramos, pintar as cores da cidade da maneira que a gente sonha. Então eu acredito muito nisso, eu tenho falado muito isso. As igrejas, os sindicatos, os partidos, as escolas, elas têm que mostrar que somente da ação do indivíduo, do amor do indivíduo ao lugar que ele mora, é que ele vai poder habitar um espaço feliz, harmonioso, onde ele possa viver com alegria, com segurança e que ele possa sonhar e viver os sonhos deles. Mas precisa todo mundo amar. Pode ver, assim, a gente fala mal do Brasil. Nós somos o quinto maior país em extensão geográfica. Nós produzimos maravilhas para o mundo, mas talvez por não nos amar tanto, fizeram-nos acreditar que o Brasil não é bom. Talvez fizeram não nos acreditar que Cosmópolis não é bom. E esse é o desafio.
aqui é bom, aqui é um lugar da oportunidade, aqui é o lugar do sonho, da esperança dos antepassados, que enfincaram uma bandeira nova neste lugar, que é a nossa bandeira, e debaixo dessa bandeira a gente possa nos abrigar numa sombra gostosa e deliciosa para viver os nossos sonhos. Mas cabe a gente, sabe? Várias cores, uma bandeira, a harmonia do bater de um coração. Primeiro, várias cores, uma bandeira, essa explicação é fácil fazer. São bandeiras de várias nacionalidades, sejam do mundo, sejam do Brasil mesmo, que moram, vivem e constroem essa cidade abrigadas numa só bandeira. E entendamos aí essa bandeira, no caso dos imigrantes europeus, a bandeira brasileira ou a bandeira de Cosmópolis. No caso do Brasil aqui dentro, digamos que seja a bandeira só de Cosmópolis mesmo, que vem junto com a gente construir. Então, várias cores, uma bandeira no sentido de abrigar todas essas nacionalidades, essas diferenças harmonizadas. Amar esse lugar, amar de verdade mesmo, sabe? E talvez quando professores, padres, pastores, escolas, jornalistas deitem falação, mostrem, aqui é lindo, aqui é bom, o que falta aqui? O que falta? Por que vem um americano assim, aqui é lindo? Mas parece que a gente perdeu esse encantamento. Eu não tive a sorte de nascer em Cosmópolis, eu tive a sorte de mudar para Cosmópolis. E Cosmópolis foi tão generoso comigo, mas tão especial na minha vida, que além de ter me dado a honra de participar da história de Cosmópolis, porque queira ou não, daqui 200, 500 anos, quando contar a história, eu quero estar vivo até lá, quem sabe saberá que nosso nome está registrado nessa história. E isso é uma honra, isso não tem preço. Este é o meu sonho, que a gente nos transforme, sabe, Gabriel, eu, você e todos esses que eu citei, sabe, a flauta mágica, que através do tocar da flauta, todos fossem atraídos pelo tocar da flauta mágica e seguissem neste caminho, sabe? Que nascessem pessoas, condutores de pessoas, sabe? É uma utopia, sabe? Mas eu acho que essa utopia, ela é a razão de existir, porque se a gente perder a utopia, nós vamos cair num desespero que não nos vai levar a lugar nenhum, tá? É o meu desejo ser uma voz e que possa eu ser um encantador também de outras pessoas para olhar que esse lugar é bom, é maravilhoso e de alguma forma contribuir para ser bom, quer seja com a fala, quer seja com a educação, quer seja na saúde, sabe, os secretários da cidade, enfim, todos nós fazer um coro em uníssono, dizer, aqui é bom, aqui vale a pena, e se não está sendo bom, nós estamos aqui para fazer ser bom, e nós vamos cuidar e fazer isso ser bom, que nós desejamos isso. Esse é meu sonho de verdade.